Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Leitura Imaginária. Eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês. O primeiro disclaimer vai ter um pouquinho de barulho por conta da cadeira, por conta de lá de fora, mas esse vídeo é um pouquinho mais simples, é mais uma conversa mesmo. Então, queria falar um pouquinho com vocês sobre o motivo do meu sumiço na semana passada, né? Que o resumo dele é: eu estava muito cansada por conta da semana anterior. Na semana anterior eu fui para a RCX, fui para Brasília, para Campus Party Brasil para participar da RCX. Enquanto várias pessoas, vários influenciadores literários estavam na Bienal do Rio, eu estava no evento de robótica, vendo robôs se batendo, robôs sendo um mais rápido que o outro. Eu fui fazer isso. É uma coisa que eu gosto, uma parte de mim, assim, trabalhei já com isso, já trabalhei com Robocore. Tenho uma equipe de robótica, então é uma parte importante da minha pessoa. Então não tinha como eu negar essas origens. Fui para Brasília para a RCX, fui staff mais uma vez, tanto tenho até aqui minha credencial de staff, que bem bonitinha, meu nome, essa fotinho. Inclusive tirei enquanto estava trabalhando na Robocore, faz um tempinho já, faz uns aninhos aí. E aí, essa credencial de staff, porque o que acontece? Na parte da Robocore, ela acontece na área gratuita da campus, só que tem uma parte fechada só para os competidores, para eles poderem entrar, para poder fazer a manutenção dos robôs. Também é uma parte que tem muita ferramenta pesada, tem equipamentos caros, então tem um segurança e tem umas catracas, que é só liberado com os crachás, inclusive os crachás de staff, porque também tem a sala técnica, então você precisa desse crachá para você conseguir passar na catraca e entrar. E aí, esse é o crachá de staff, e eu fiquei no check-in, e aí eu tenho aqui também, esse é o da Iron Cup, mas é também dessa mesma cor, amarelinho assim, que é o crachá de competidor, fica escrito competidor. No meu caso, tem aqui esse escudinho, porque eu sou a capitã do meu time, da Vagalbots. Então, aí também tem um crachazinho amarelinho, só que vai ter a simbologia da RCX. Então, é basicamente esses crachás, aí tem o de competidor, tem o de staff. E aí, fui lá em Brasília, e assim, Brasília foi, assim, eu já esperava como seria uma cidade mais plana, porque foi construída dessa forma, né, tudo aquilo que a gente já sabe de história, tudo, e foi muito legal ali, porque era assim, você conseguia ver as coisas, é uma vista muito bonita. O hotel que a gente ficou, ele era o Mercury Leader, que ele é do grupo Mercury, e assim, a nossa janela dava assim bem a visão assim pra esplanada, sabe, assim, dá pra ver bem os prédios assim, do governo, assim, muito bonito. Aí se a gente ficasse pro outro lado, a gente ia conseguir ver o estádio, porque também era perto, vendo, mas andando, falaram que era muito longe. Eu nunca fui andando, nunca fui, nem voltei andando, porque eu tenho já o conhecimento que Brasília não é uma cidade para pedestres. Então, nem me arrisquei. Também tinha lá patinete. Não me arrisquei também, porque tava uma loucura, querendo voltar num sábado, depois todo mundo tinha bebido. Voltar de patinete, olha, não. Eu voltei num carro, que eu fui deitada no colo de 3 pessoas. Mas enfim. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, tá? Saiba, estou bem, estou em casa, tá bom? Eu sobrevivi. Porque minha mãe nem no Brasil tá e tá ouvindo eu falando dessas coisas. Mas, o que aconteceu? O evento foi muito legal. Cansativo, mas foi muito legal. Foi muito bom ver as pessoas que eu já tenho um carinho muito grande, ver pessoas novas, conhecer, né, pessoas novas. Então, assim, foi bem diferente, foi bem divertido. Foi menor em comparação aos outros, principalmente em comparação ao ano passado, porque ano passado foi a maior RCX, teve mais de 1.000 competidores no ano passado. Esse ano, acredito que por ser em Brasília, teve menos competidores, mas foi bem interessante, foi bem diferente, realmente por ser um ambiente diferente, um ambiente de estádio, né, que normalmente a RCX acontece nos pavilhões, né, aqui em São Paulo, ou no AMB, ou no Expo Center Norte. Agora acontecendo no estádio, para mim foi uma experiência diferente, porque eu sei que tem campos regionais que acontecem em estádios, como é a de Pernambuco, né, que é na Arena Pernambuco, né, e a de Brasília acontece ali no Mané Garrincha mesmo, mas uma Campus Brasil, que é muito maior... Obrigado, viu? Muito obrigada, moto. Foi altíssimo. Não sei se o microfone pegou, mas foi muito alto para mim. Então, uma campus
Brasil, assim, num contexto de estar num espaço que normalmente seria uma campus regional, é diferente. Então, sim, pra mim foi meio estranho, mas foi uma experiência. Assim, né, toda experiência é válida. Não, assim, né? Se não me machucar, se não me fez nenhum mal, toda experiência é válida. Não me fez nenhum mal, só fiquei cansado, então aprendi e cresci disso. Mas, o que acontece? Voltando, né? Seguindo aqui. Fiquei extremamente cansada. Cheguei em São Paulo, assim, exausta. Eu só queria me deitar. E também tive uma crise de ansiedade um pouco complicada, porque estamos no final do mês, né? Hoje é dia 30 de junho. Eu ainda não consegui nenhum emprego. Hoje eu tive uma entrevista, mas ainda não tenho nenhum emprego em mente, nenhum emprego em vista. Então isso me assusta, né? Me deixa ansiosa. É normal. E aí isso me bateu uma ansiedade, me bateu, assim, aquele leve desespero, eu fiquei mal, chorei, então assim, não conseguia fazer nada. E também foi muito, assim, muito de pensar, porque sexta-feira, dia 27, foi meu aniversário. Completei 29 anos, cheguei lá. Não li todos os livros da meta, mas cheguei nos 29. Então, agora é fazer a minha TBR, né? Ler os livros da estante mesmo, sem ter uma escolha pré-estabelecida. Ler tudo que tá lá mesmo e tem que ler. Em algum momento, talvez eu faça uma seleção e tire alguns livros, que assim eu vou vendo e não vai me dar vontade de ler nenhuma, que só me dê vontade no primeiro momento, talvez eu faça. Mas nesse primeiro momento, todos os livros lá estão na minha lista para ler, inclusive até livros novos que ganhei de aniversário, que eu também vou mostrar para vocês. Mas foi um momento assim também de pensar, meio introspectivo, meio de entender o que está acontecendo. Então foi bom, passei também o dia com meu pai, com o Gi, com meu irmão, com o tio. Mais tarde também vi os pais do Gi, vi meu cunhado, vi a namorada dele, foi legal, foi muito bom, precisava disso. Aí no domingo vi meus amigos, inclusive amigos que estavam comigo na RCX, amigos que estão sempre comigo. Então assim, inclusive um amigo também que eu conheci graças à RCX, aos eventos da Robocor, que mora em Minas, né? Ele mora em Santa Rita do Sapucaí, porque ele estuda no Inatel. E, assim, a gente acabou se conhecendo por conta dos eventos, a gente ficou muito próximo. Então ele também estava aqui porque ele tá de férias e veio para São Paulo porque a família dele é daqui. Então, assim, muito bom estar com os meus amigos. Também me fez refletir, porque, assim, eu nunca fui uma pessoa que teve muitos amigos durante a vida. Assim, talvez eu fique um pouco emocionada falando desse tópico, mas eu sinto que eu preciso falar um pouco sobre, porque assim, eu nunca fui uma pessoa que teve muitos amigos durante a vida. Tanto que quando eu saí da escola, eu só passei 2, 3 pessoas de amigos, e hoje, atualmente, assim, forte, assim, uma relação mais próxima, tenho uma amiga, que é a que estava aqui ontem, que é a Marta, e até inclusive depois eu vou mostrar o presente que ela me deu. Mas assim, depois disso, eu tive amigos por conta do Gi, que são meus amigos que eu amo demais, a Dani, a Ana, o Leozinho, o Rick, a Tatá, tipo assim, são pessoas que eu amo demais. Mas assim, sempre foi pra mim difícil fazer amigos por mim mesma. Sempre tive essa dificuldade porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Não parece, né? Mas eu sou um pouco tímida. E assim, o que me ajudou foi ter o meu canal, ter uma plataforma pra eu falar. E assim, eu falar mesmo sem pensar no que os outros vão pensar de mim. Então isso também me ajudou. Mas sempre fui uma pessoa muito tímida e sempre pra mim foi meio difícil fazer amigos por mim. E depois eu ver, assim, quando eu tava aqui em casa, tipo assim, estavam 15 pessoas aqui em casa quase. Tinha muita gente mesmo. E nem tava todo mundo aqui que eu tinha convidado. E quando eu pensei assim, cara, eu quase coloquei 20 pessoas dentro desse apartamento. São meus amigos, amigos que gostam de mim, que querem estar aqui comigo. Assim, isso me deu um clique assim tão bom, sabe? Tipo assim, que fiquei, pô, eu tenho amigos, eu tenho amizades. E se eu falasse pra Mariana de 10, 15 anos atrás, que ela teria essa quantidade de amigos, e são amigos que estariam com ela nos momentos bons e nos momentos ruins, ela não acreditaria, porque ela estaria terrivelmente mal, porque os avós dela tinham ido embora, e ela só tinha 2 amigas, e que ela tinha uma pressão enorme nas costas dela. A parte da pressão não mudou tanto, só mudaram os pontos, mas ainda é uma pressão que ela mesma coloca nela. E
Não acreditaria que teria um aniversário com 20 pessoas dentro da casa dela, pessoas que realmente gostam dela e querem o bem dela, querem vê-la feliz, sabe? Então, pra mim foi muito bom ontem. Infelizmente, nem todo mundo pôde vir. E assim, cada um teve seus motivos e eu entendo totalmente. Espero vê-los em breve, porque queria muito que todos estivessem aqui, teria sido mais especial ainda, mas eu entendo muito, muito. Então, foi muito bom ontem. Teve até um bolinho, teve parabéns, foi bem legal. E assim, eu não consigo falar de ontem sem ficar com um sorriso grande no rosto, porque foi isso pra mim, sabe? Foi um momento assim que eu fiquei, cara, eu tenho amigos. E eu tenho uma família que eu criei, uma família que eu tenho um carinho enorme e que tá comigo sempre. E isso pra mim é muito válido e é muito importante. Mas falando agora de outras coisas, ainda nesse tópico, sem me deixar tão emocionada, que eu vou falar um pouquinho sobre os presentes que eu ganhei ontem no meu aniversário. Aí eu queria mostrar primeiro que foi uma peça de roupa, que foi da Andressa e do Felipe, né, o Vurs, que eu conheço a Andressa e o Vurs por conta da Robocor, inclusive a Robocor me trouxe amigos incríveis, então sou muito grata também a eles. E eles me deram essa camiseta aqui, muito fofa, uma camiseta com um tecido tão gostoso, sério, gente, o tecido dessa camiseta é perfeito. E assim, ele é bom pra ir caminhar, fazer uma corridinha, que eu quero muito voltar a fazer. Não voltei a fazer exercício agora, inclusive eu deveria ter voltado, mas não voltei, preciso voltar. Mas vai vir aí, vai vir, eu acredito, tenho fé, preciso muito voltar. E falando agora de outros presentes, eu tenho uma outra pilha aqui de coisas. Então, esse aqui foi o presente da Marta e do Henrique, que a Marta é minha amiga da escola, assim, a gente se conhece desde o 2º ano do ensino médio. Então a gente tava fazendo as contas, são 13 anos de amizade, 13 anos. E ela me deu esse livro aqui que teve um ano passado, quando a gente foi se encontrar, se não me engano, num brunch que a gente faz, que a gente sempre encontra para tomar um brunch, almoçar, somos jovens senhoras. E aí então ela tava lendo esse livro aqui no Kindle, e eu falei que queria muito ler ele quando a gente se encontrou mês passado. No final do mês passado, a gente se encontrou no almoço, e a gente foi numa livraria depois, que eu fui comprar o presente dela de aniversário, que ela fez aniversário em janeiro, e eu ainda não tinha visto ela. E aí eu falei, eu quero muito ler esse livro, quero muito ler a Pediatra, eu fiquei bem curiosa, eu sabia que ela tava lendo. Ela falou, olha, espero que você goste mais do que eu, mas eu sabia muito que você queria ler, então ela me presenteou, e ela ainda botou um bilhetinho, que aqui é muito fofo. Eu vou depois colar ele direitinho aqui, mas, amiga, muito obrigada, sério. Estou agradecendo mais uma vez porque eu adorei. Na verdade, eu tô muito curiosa. Eu já vou botar ele na roleta e torcer pra ele ser, tipo, um dos primeiros. Se for o primeiro que for sorteado, eu vou ser muito cagada. Mas espero que ele, assim, eu leia ele logo, porque esse livro me deixou bem curiosa. E ainda é um livro curto, sabe? E ainda, o texto aqui atrás é escrito pela Fernanda Torres. Então isso aqui me deixou mais curiosa ainda. Quero muito ler. E aí, o próximo foi da Dani e do Rick, que eles são também meus melhores amigos, que eu conheci por conta do Gi, inclusive amo eles demais. E a Dani, ela me deu, ainda não abri, mas ela me deu o 2º livro do Reino das Bruxas. Porque o que acontece? Eu tenho aqui, eu até peguei para poder fazer esse vídeo, eu tenho o 1º livro do Reino das Bruxas, que eu ganhei da minha prima, quando ela veio para São Paulo pro show da Taylor. Então eu ganhei o 1º, e a Dani me deu o 2º. Eu falei, tá, eu ganhei os 2 primeiros. O 3º eu compro, tá, gente? O 3º eu vou comprar por mim mesma. Porque sem condições as pessoas ficarem me dando os livros da série só pra eu ler a série. E assim, vou ler. Minha prima, ela não gostou muito do 1º. A Dani ama essa série. Então eu tô assim, tá. Eu tenho uma pessoa que não gostou muito, tem uma pessoa que gosta muito. Então agora eu tenho 2 opiniões assim extremas. Agora eu tenho que chegar à minha própria opinião. Então vai vir aí, vou ler, mas ele tá na roleta de séries, né? Então vai demorar um pouquinho, mas em algum momento vai vir aí. E aí, este aqui, o que acontece? Ele foi presente do Léo e da Tatá. E assim, como eu tinha falado, né, num vídeo de séries, de livros que eu queria ler ainda esse ano, falei que queria muito ler Akira. E que eu tinha falado pra vocês que foi um parto pra eu conseguir achar o volume 4 de Akira.
E o Gi, depois ele me contou que ele tinha falado com a Tatá, que é a Thaís, que ela tinha perguntado, né, o que eu queria de presente. Ele falou: a Mari quer muito o volume 5 e 6 de Akira. Fala com a Dani e você e o Léo dão um, e a Dani e o Rick dão outro. Eu falei, beleza. Só que acontece, ela e o Léozinho, eles me deram o volume 5 e 6. Os dois me deram os 2 volumes. E eu fiquei assim, quando eu vi os 2 pacotes, eu fiquei, meu Deus. Eu achei que, assim, eu jurava que eles iam me dar só o 5 e a Dani ia me dar um 6, ou vice-versa. Mas não, quando eles chegaram com o 5 e o 6, eu fiquei, que a Dani vai me dar então? Aí depois a Dani chegou e me deu o volume 2 do Reino das Bruxas. Mas assim, eu fiquei, meu Deus, gente. Agora minha coleção tá completa. Então agora, mais do que nunca, eu preciso ler Akira. É isso, gente. Agora que tá completo, eu tenho obrigação agora realmente de ler Akira. Então torçam para que Akira e Reino das Bruxas saiam logo na roleta de séries. Porque Reino das Bruxas falta um livro, mas Akira está completo. Então, gente, vai vir aí. E assim, muito obrigada. Assim, eu fiquei em choque, agradeço eles 1000 vezes. E agradeço o vídeo mais uma vez. Muito obrigado, gente. E Dani, muito obrigada pelo segundo volume do Reino das Bruxas. Sim, eu vou tomar vergonha na cara e vou ler, tá? Mas a roleta precisa ajudar a gente. Mas eu vou ler. E assim, né? Apareceu um livro aqui aleatório, porque assim, eu tinha falado pra vocês que o livro que eu ia começar a ler fora da roleta ia ser Tudo que os seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, do Edson, né? E o que acontece? Eu comecei a ler na viagem. Então tem até anotações aqui, eu tava lendo ele no avião, que eu postei, né, nos meus stories, tem marcações aqui e tal. Só que o que acontece? Me deu gatilho. Acho que é por conta da situação que eu tô no momento, desse estresse que eu tô passando, dessa ansiedade que eu tô passando. Então, assim, me deu um pouco de gatilho, porque ele fala realmente sobre essa vida adulta, sobre adultar. E realmente, assim, o texto é muito bom. Eu comecei a ler, eu fiquei, cara, esses textos que estão aqui poderiam ser facilmente um roteiro de um Conversas Difíceis, que é um dos vídeos do Edson, que ele fala, assim, sobre temas mais sérios, tudo que, inclusive, tem toda segunda-feira esses vídeos. Então, recomendo, são bem legais. E ele transforma em podcast depois. Mas, o que acontece? O texto que tá aqui, eu tava lendo sobre adultar, e realmente já me deu uma engatilhada assim que eu fiquei. Realmente, é bem complexo, assim. E nesse momento que eu tô, eu não me sinto tão bem lendo esse livro. Assim, eu acho que depois que as coisas estiverem um pouquinho mais estabilizadas, talvez eu me sinta mais tranquila lendo. Só que agora eu não consigo. Então, vou dar uma pausa. Mas, uma coisa que eu não mostrei, que é muito fofinho, tem uma dedicatória. Porque, né, como algumas pessoas sabem, eu trabalhei pro Edson, né, então ele me deu esse livro de presente. E aí tem até com o desenhinho, falando que é um abraço do Edmir e do Tobias, porque eu e o Edson também se conhecem há muitos anos. Então, assim, e ele dedicou o livro pra mim e pro Gi, que nesse desenho eu achei muito fofo, muito querido. Mas assim, eu irei ler. Eu só preciso estar numa condição um pouquinho melhor, assim, do tipo, das coisas se ajeitarem um pouco melhor, porque a leitura é boa, assim, não é meu tipo de leitura, como eu falei da outra vez. Livros de desenvolvimento pessoal não são minhas leituras, mas eu vou ler, porque eu sei que o que tem aqui é legal, e assim, porque eu conheço já o trabalho do Edson, então eu sei que aqui vai ter insights interessantes. É uma coisa bem Faria Limer. Vão ter bons insights, assim, que podem mudar e ajudar pessoas. Então, por isso que eu vou ler e vou dar minha opinião sobre. Eu li o texto de introdução, do prefácio, né, do Marcos Lacerda, e assim, muito legal a visão dele sobre o Edson, achei muito querido. Então, vai vir, gente, essa resenha vai vir. Só não vai vir agora, eu achei que fosse conseguir fazer ela, pelo menos agora nesse mês de julho. Acredito que não, mas eu estava lendo um texto assim de cada vez. Eu li 2 textos até o momento e gostei bastante, tanto que eu li o Por que Você Está Falhando em Adultar e além da introdução, né, e o
Nunca foi tão difícil adultar. E assim, realmente são insights muito interessantes, tem pesquisa, então vale a pena. Assim, não é rasgação de seda assim, é porque realmente eu tô achando um trabalho bem legal aqui. Só preciso de tempo, assim, psicológico mesmo para poder ler. Mas foi isso, assim, que eu queria falar com vocês, mostrar para vocês. Não estou lendo nada também no momento. Vou fazer em instantes o sorteio da roleta, o primeiro sorteio da roleta. E vou estar postando aqui no YouTube, vou estar postando nas minhas redes sociais também, no TikTok e no Instagram, para vocês irem acompanhando. E prometo que vou tentar pelo menos trazer uma resenha de cada livro. Não garanto que eu consiga, porque eu acho que vai ter livros assim que não vão ser tão interessantes para resenhar, mas os que eu achar mais interessante, com certeza eu vou trazer para vocês. Desses aqui, então, que eu mostrei para vocês que eu ganhei, com certeza vai ter resenha. Akira, eu tenho certeza que Akira vai ser um daqueles que vai alugar triplex na minha cabeça, porque eu me conheço. Então eu tenho certeza que no momento que eu ler Akira, muita coisa vai mudar para mim. Eu já sinto. Reino das Bruxas também, porque eu comecei já a ler e eu tava gostando. Eu não sei porque eu parei. Eu tava achando interessante, mas eu parei, então vou voltar. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Esse vai ser o vídeo mais longo que eu já publiquei no meu canal, mas saibam que eu falo muito e que realmente precisava conversar um pouco com vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.